8 Glavner Moschnovaranga. Então a Alemanha está indo para a guerra, e ela declara isso por meio do comandante da Luftwaffe. Provavelmente isso vai parecer da seguinte forma, aqui Zelensky, mas não é à toa que o chanceler da Alemanha já é chamado de chanceler da Ucrânia. Por isso, aqui está. Nós, com o objetivo, aviões estão voando, vamos bombardear todo mundo. Foi mais ou menos assim que a declaração foi feita. Agora vamos analisá-la com mais detalhes. Antes de começarmos, quero mostrar a vocês os ucranianos que não querem lutar. Ou seja, os que estão tentando levar a força para a mobilização. Mas isso nem sempre funciona. E, graças a Deus, aqui temos uma vila. Para ser sincero, eu não sei onde fica. Mas isso não importa muito. O fato é que todos vieram, tudo está pior. A situação geralmente é até pior do que nas cidades. Porque lá não tem tanta gente quanto na cidade. Muitas vezes, não há quem proteja os que estão sendo levados à força para essa mobilização. Mas aí apareceu um homem corajoso, já idoso, com uma pá. Não era bem uma pá de cavar, mas algo parecido. E quando os ciganos tentaram atacar o cidadão da Ucrânia para arrastá-lo para a guerra contra a sua vontade. Mas o velho com a pá mostrou que não era para fazer isso, e no final os ciganos se prepararam e foram embora. Aliás, eu não mostro o vídeo porque tem gritos de ura e golpes daquela mesma pá. Mas vocês podem assistir, está tudo lá no meu canal, esse vídeo já está lá. De manhã, quando vocês forem assistir esse vídeo, ele já vai estar lá. Apontem a câmera do celular ou do tablet para esse QR Code aqui. Ou, se vocês estiverem me assistindo de um dispositivo móvel, é só clicar direto no link aqui. Na descrição do vídeo tem o canal do Telegram, mas vamos lá ver o que está acontecendo por lá. Essa é a própria Luftwaffe, que está voando e vai bombardear todo mundo. Olhem só, o comandante do Luftwaffe avisou a Federação Russa. Sobre o fato de que a Alemanha está pronta para lutar hoje mesmo, Merz ficou pensativo. Mas o cara ali atrás, na minha opinião, não quer lutar e está ali todo desconfiado. Acho que ele quer ir para outro lugar, já para outro país. Depois dessas declarações, o fotógrafo escolheu um ângulo muito bom. Resumindo, a Alemanha diz que está pronta para entrar em guerra com a Rússia hoje mesmo e vai defender cada centímetro do território da OTAN. O tenente-general Holger Neumann afirmou, em sua primeira entrevista a uma publicação britânica, que a Força Aérea Alemã desferirá ataques devastadores contra a Rússia caso ela ataque a aliança. Segundo ele, na OTAN não existem diferentes zonas de segurança, e um ataque à Estônia terá as mesmas consequências que um ataque a Londres. Naturalmente, tudo vai voar e tudo será bombardeado. Se chegar a um conflito, diz o tenente-general. Espero que isso nunca aconteça, mas se acontecer, vamos defender cada centímetro do nosso território. Ele enfatizou que a OTAN é a OTAN até o último centímetro. Ele não especificou qual exatamente, mas é de se supor que estava falando do território e não do que você poderia estar pensando. E não precisa pensar nisso. Neumann citou diretamente os possíveis alvos. Kaliningrado, o enclave russo, vocês sabem. São Petersburgo e, de repente, a Península de Kola, onde Moscou está acumulando armas nucleares. Interessante como a OTAN atacaria a Península de Kola. Fico curioso. Lá também é difícil de se aproximar, mas os militares têm suas peculiaridades. Ele ainda cita o Mar Negro, base da frota russa. Bem, pelo que eu vi, a maior parte da frota russa foi retirada de lá. Mas ao que parece, não. O tenente-general da Luftwaffe diz que vão atacar o Mar Negro, se for o caso. E qualquer resposta a isso será extremamente devastadora. Afinal, serão 32 lados contra X ou contra 10? Eu ainda não entendi o que é esse X. Por que X? É absolutamente impossível entender. O que significa lutar, mesmo que seja hoje? Eu também fiquei pensando nisso. Demonstrei profunda preocupação e até postei uma pomba da paz no Facebook, para que todos vissem o quanto estou profundamente preocupado. Tipo a ONU, só que numa versão individual, digamos assim. Então, se alguém me ligar agora mesmo, diz o tenente-general da Luftwaffe, e disser que temos tal situação, precisamos estar prontos imediatamente, e nós estamos prontos. Fico curioso se ligarem para ele e disserem: Tenente-general, tem uns espetinhos deliciosos aqui. Você topa? Ainda tem conhaque ou então cerveja bávara. Não é só isso. Vem com pretzels. Será que o tenente-general vai estar preparado para lutar contra essas tentações? Ou será que não? A gente não vai entender ou saber disso. Mas mesmo assim, o tenente-general declarou que usará tudo o que existe na Alemanha, inclusive recursos da OTAN. No momento, o general está comandando a modernização da Luftwaffe
E essa modernização faz parte do grande plano do grande camarada Friedrich Merz de construir o exército convencional mais forte da Europa. Bilhões foram investidos. Berlim planeja aumentar massivamente os estoques de sistemas de defesa antiaérea, em particular os mísseis Patriot, Iris-T e Arrow 3. Neumann também prometeu proteger o céu da Grã-Bretanha, caso Londres peça por isso. Depois ele diz que não se pode subestimar a aviação russa, não se pode subestimar o inimigo, mas mesmo assim, caso contrário, se eles vierem voando, vamos bombardear. O mais interessante é que a Alemanha está se preparando para a guerra, enquanto Lukashenko, que é constantemente acusado de querer atacar alguém, seja a Ucrânia, seja outro lugar, talvez a Polônia, Lukashenko fala mais uma vez sobre a paz. Pergunte a ele o que for, ele sempre fala de paz. E isso está certo, porque hoje em dia é preciso falar de paz. E eu não estou tirando sarro, de verdade, Lukashenko deu uma entrevista bem longa, abrangente, e declarou que a Ucrânia não tem absolutamente nada a temer por parte de Belarus. E aliás, também é certo ficar dizendo isso o tempo todo. Porque praticamente todo dia a gente ouve dos nossos colegas ucranianos que da Belarus agora vão sair batalhões, que aviões vão decolar e começar a bombardear. Mas Alexander Lukashenko desmente isso repetidamente, e de novo é para não haver insinuações. Isso está certo. Na entrevista, pediram que ele comentasse as declarações de autoridades e militares ucranianos sobre possível nova ofensiva russa a partir da Belarus. Ele discutiu essas declarações com Vladimir Putin, e ambos supostamente acham que envolver a Belarus na guerra é absolutamente inadmissível. Aliás, Trump falou com Putin recentemente, vamos comentar sobre isso também, fique ligado, vem coisa interessante por aí. Lukashenko faz uma declaração interessante. Belarus é militarmente vulnerável, pois o país está totalmente exposto aos militares ucranianos. Nós entendemos perfeitamente que nossos principais objetos de infraestrutura vital, sejam eles de produção ou logística, estarão sob ameaça. Portanto, segundo Lukashenko, não há absolutamente nada a temer por parte de Belarus. Além disso, ele também afirmou que às vezes exagera em relação a Zelensky, e até pediu desculpas ao comentar suas palavras duras. Ele disse: "Se Vladimir Alexandrovich, para quem não sabe, Zelensky, ficou ofendido, eu peço desculpas a ele por essas palavras. Talvez eu nem devesse ter dito isso, considerando que, afinal de contas, ele está em guerra. Talvez eu não devesse ter sido tão duro. Mas ele precisa entender que aqui, como falam e cantam, também tratam as pessoas." Bem, é isso em relação ao Lukashenko. Uma declaração bastante interessante e, novamente, sem nenhuma ironia. Mas aí entra novamente em cena Friedrich Merz. E ele faz uma declaração durante a discussão de sua previsão com o principal mediador entre a Ucrânia e a Rússia. Quem é esse mediador? Acontece que é o Trump. Trump, na sua época, se afastou do assunto porque ele tinha problemas com o Irã. Agora ele trouxe tudo de volta ao ponto de partida. Vou dizer, as condições são bem draconianas. Para os Estados Unidos, principalmente pelos resultados do cessar-fogo. Por ora, é apenas um memorando. Lembro que um memorando é apenas um acordo preliminar, que fala sobre intenções. Paz no mundo inteiro. Literalmente assim mesmo. E depois as partes já negociam os pontos dessa paz no mundo inteiro. E às vezes é aí que se encontra algo realmente interessante. Merz afirmou que pela primeira vez pode surgir uma chance para a diplomacia com a Federação Russa e um possível cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia, mas não explicou por que isso não ocorreu antes, o que continua difícil de entender. Mas talvez aqui o nosso Ministério das Perguntas Retóricas responda a tudo isso. Aqui já dá vontade de colocar uns óculos de potência quando se vê o Merz. Mas por enquanto, não vamos fazer isso. Ele afirmou querer discutir o assunto com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que também vai participar da cúpula J7 na cidade de Evian-les-Bains, na França, de 15 a 17 de junho. Isso é ótimo, todos poderão conversar sobre tudo. Embora Trump já tenha declarado que não quer e não vai se encontrar separadamente com Zelensky, mas talvez alguém peça para ele mudar de opinião. Nunca se sabe, isso é muito interessante. Vamos avaliar a declaração de Merz do ponto de vista do potujnômetro. O que ele nos diz? Ele fica hesitando, mas depois eu acho que sim, ele acabou chegando ao nível de potujno. Por isso, usaremos os óculos ao ouvir o Merz. Não para ler, mas para prestar atenção. E na linha de frente, dizem que agora as posições ucranianas na linha de contato foram reforçadas. Na opinião dos ucranianos, especialmente desse personagem aqui, já estou cansado de mostrá-lo, também já cansei de mostrar esse personagem. Se quiserem,
podemos conduzir nossos programas desse jeito. Se não quiserem, tudo bem, vamos voltar por enquanto. Então, esse personagem, na opinião de Pisius Rangs e Appeasement, esses são os principais detalhes. Não são minhas palavras, é a pronúncia dele, detalhes desse mundo. Mas por enquanto não vai dar. Nada de Pisius Rangs. Putin recusou o encontro com Zelensky, pelo menos por enquanto. A Alemanha afirma novamente, com informação extra, que realmente deseja isso. A janela para a diplomacia está se abrindo, e todos os veículos já escreveram sobre isso. E bastante. Já até foi feita uma proposta para Beratroika. Alemanha, França e Reino Unido apoiaram a proposta. O presidente da Ucrânia, Zelensky, sobre negociações diretas entre Putin e a Ucrânia. Negociações diretas em geral, segundo Zelensky. A participação da Europa, dos Estados Unidos, de mais alguém... Enfim, essas são as negociações diretas. O que ele está dizendo? Recentemente, literalmente ontem ou até hoje, ele gravou isso aqui. Nós propusemos a Putin um encontro em qualquer lugar onde as soluções reais acabaram. Ele sugeriu discutir em algum lugar. Como ele diz, anywhere, a qualquer hora, em qualquer lugar. Mas exceto, claro, Kiev, exceto Moscou, exceto Belarus, exceto. E também, imediatamente, é preciso parar de atirar e só depois começar a negociar. Isso também entra no exceto, mas falam em quaisquer condições. Qualquer condição, com uma lista de exceções tão extensa que talvez supere as exigências do contrato de Filip Bedrosovich Kirkorov para shows em qualquer lugar. Could be made. He does not want it. E nós discutimos com os Estados Unidos e a França a possibilidade de nosso encontro com a Rússia durante o G7. Essa possibilidade em torno do G7, bem, talvez, claro, esse seja exatamente o tal janela de oportunidades de que fala Merz. Mas vamos ver, como diz Max. Но будем посмотреть, как говорится. Mas o plano já foi elaborado por Macron, Merz, Starmer e Zelensky. Foi publicada uma declaração programática com 5 condições básicas. Lembro que lá a linha atual de contato significa um congelamento e depois garantias de segurança firmemente estabelecidas juridicamente que serão asseguradas. O envio de forças multinacionais, ou seja, forças da OTAN na Ucrânia, foi rejeitado pela Rússia desde o início e isso contribuiu para o início de toda essa confusão. Em seguida, os ativos russos devem ser congelados até que a Rússia cesse a guerra e compense a Ucrânia pelos danos, pagando reparações. E além de tudo, os interesses europeus na área de segurança devem ser garantidos em qualquer acordo. Um acordo, por exemplo, para fornecer 100 mil rolos de papel higiênico a um local na África. E provavelmente, imediatamente, os governos das 4 partes serão envolvidos. Em que papel? Pra quê? Eu não sei. Mas Trump, ao que parece, já começou a implementar seu próprio plano e conversou, além de Zelensky, também com Putin. E ele diz que, supostamente, está pronto para influenciar Kiev. Essa fonte, aliás, é o conselheiro de Putin, Yuri Ushakov, representante especial. Então, segundo ele, a conversa entre Putin e Trump durou 55 minutos, não é pouco, nem muito. Putin, nessa conversa, afirmou a Trump que nenhuma tentativa de Kiev de atacar a infraestrutura civil na Rússia mudará a situação no campo de batalha. Eu acho que estarei certo se disser que Zelensky provavelmente disse algo parecido também. Provavelmente, Trump primeiro ouve um, escuta mais ou menos a mesma coisa, depois ouve o outro e é praticamente a mesma coisa. Depois fica perdido tentando adivinhar o que fazer e para onde ir. Ou talvez não fique perdido, ou talvez nem se importe. Ou talvez ele pense em como lidar mais rápido com o petróleo, se deve subir ou baixar por certos objetivos. Isso é mais provável. Depois, Putin valorizou muito o papel de Melania e Trump em reunir crianças russas e ucranianas com suas famílias. E Trump informou a Putin que o acordo entre os Estados Unidos e o Irã está próximo e pode ser anunciado em 14 de junho. Bem, lembro que ele já foi realmente anunciado. Esse acordo quadro sobre a paz será um memorando assinado por volta de 19 de junho, segundo informações atuais. A intenção desses líderes poderosos. Bem, agora vamos passar dos estrangeiros, de Merz, de Trump, para os líderes do dia a dia. Esses aqui, que estão com dor nos olhinhos. O Ilinsky vai convidar vocês, já que faz tempo que não chama ninguém. Vamos. Então vamos ouvir os palhaços. Por favor, camaradas. Sim, e agora eles vêm até nós. Hoje no nosso programa, por exemplo,
temos um deputadozinho chamado Kamilchuk. Shekolimiá, aliás, ele é o autor do projeto de lei sobre o que deve haver no pátio grama, na grama lenha. E essa lenha não deve ser em excesso, porque os ucranianos não têm direito a ter mais lenha do que o permitido. Quanto é permitido não está claro. Mas o vovô, se não me engano, no inverno passado ou no retrasado, quase foi preso porque pegou um toco de lenha a mais. É só isso que vocês precisam saber sobre esse camarada. Ele é Nalivaichenko, não sei o que mais vocês precisam saber. O sobrenome já diz tudo, mas também temos Alexander Bliznyuk. E por algum motivo, todos estão de Vyshyvanka, exceto esse Kamilchuk. Sou eu das Rada, Kazi? Se pararmos as ações, eles simplesmente vão devolver Donbass e a Crimeia pra gente? Não, não vão devolver. No futuro, vamos precisar voltar a agir ativamente como já fizemos antes. Voltar tudo ao que era antes, certo? Jan, em Nagorno-Karabakh, ele nos reuniu, ele recebeu apoio, inclusive da Turquia. Foi, atacou e fez o que tinha que fazer. Essa era a tática. E eu segui ela. Fala Kamilchuk, Bliznyuk e Nalivaichenko o encaram com desconfiança, achando que ele fala besteira. O fato é que eles fizeram isso sem vergonha, porque consideram isso como deles, e assim foi consolidado, foi estabelecido nas leis internacionais. Bem, agora acho que vale a pena ouvir também a opinião dos armênios, por exemplo, sobre esse mesmo assunto. Kamilchuk, por algum motivo, decidiu que o Azerbaijão está certo em tudo. É complicado. Eu não tenho relação com esse conflito. Quero dizer, não entendo muito das origens, ou seja, conheço a história, mas mesmo assim é um problema muito complexo. E o fato de ele falar assim, que ele achou que estava certo e atacou... Bem, do mesmo jeito o Putin achou que estava certo e atacou, então me desculpe. Talvez seja preciso algum tipo de lógica, inserir em todas essas declarações do Kamilchuk e tentar encontrar algum senso nelas, e só depois se manifestar. Mas não, Kamilchuk decidiu que está certo e parte animado para a briga, balançando sua barba. Em nosso território, reconhecido internacionalmente, as fronteiras são absolutas e teremos que agir assim. Reforço que o planejamento deve ser feito na pausa. Valentin Nalivaichenko atrás balançou a cabeça. Ótimo, é um personagem interessante. Aparentemente acompanhando Kamilchuk, isso eu não sei, mas qual era o seu papel? Provavelmente a história vai esclarecer. Depois quem mais temos? Omelian. Omelian está falando do biolaboratório. Quem melhor para falar de biolaboratório do que Omelian? E ao que parece, ele apoiava todas as ideias de criar uma rede Hyperloop na Ucrânia. Elon Musk e outros já tinham essas ideias e agora ele está na Inglaterra. Ele fugiu, aliás, do serviço militar. Ele está sendo acusado, abriram um processo criminal contra ele e agora ele está lá sentado contando se havia ou não biolaboratórios. Vamos ouvir. Forças ucranianas, demissões ucranianas, minhas saudações, senhor Volodymyr. Saudações. Obrigada pelo convite. A diretora da Inteligência Nacional dos Estados Unidos divulgou um slide. Diretora Quênia propõe o chamar assim. Precisamos complicar os femininos aos poucos para que isso fique o mais interessante possível. Diretora Quênia, isso eu acho ótimo. Sobre... Slides mostraram um mapa dos supostos biolaboratórios na Ucrânia, financiados pelos Estados Unidos. Bem, Tulsi Gabbard, aqui a vemos na tela, no seu cargo ela não demonstrou muita competência. Em quê? Nisso, a jornalista entende muito bem. E no seu papel de jornalista também entende. O jornalista geralmente deve ser objetivo e não julgar. Se você está contando sobre algum evento, as impressões pessoais do jornalista, bem, podem ser ouvidas, mas isso é raro. Geralmente, deve-se cobrir tudo isso de forma neutra. Se ocorrer uma avalanche, você pode expressar condolências aos afetados. Se há uma guerra, é importante mostrar e ouvir ambos os lados, explicando as causas. Bem, aqui o jornalismo está em declínio, assim como as finanças na economia, e ambos juntos. Aqui Zinochka, o diretor Quênia, aparentemente de algum canal, junto com o Omeliad, o evasor Kim, está dizendo que Tulsi Gabbard de repente não é profissional. Por quê e pra quê? Aparentemente, eles pegaram esses dados de algum lugar. Por que o jornalista Quênia expressa uma ideia tendenciosa no canal? Talvez porque quase ninguém mais assiste. Aliás, eu assisti hoje. De algum canal 24, acho que tem 8. 8 milhões e meio até 8,9 milhões de ouvintes, mas alguns vídeos têm 30 mil visualizações por semana, outros têm 6. Bem, isso é tudo que você precisa saber sobre a televisão ucraniana. A preparação é tão incompetente, tudo é feito sem nenhum planejamento. Por quê? É tanta incompetência assim? Essa mulher definitivamente pode conquistar a simpatia até de uma pedra. Bom, de novo, cadê a lógica nisso? Ok, simpatizante de Moscou, mesmo que ela beije o ícone do Putin, não importa.
Mas por um lado, tudo bem, simpatizante de Moscou, embora na verdade não seja. Por outro lado, por que então ela não é uma profissional? Ou seja, tudo bem, o que há para discutir aqui? É claro que, se você não concorda com alguma coisa, não concorda. Diz que é a mão de Moscou. E pronto, a sorte sorri pra você e de repente você se torna o dono da razão. Bem, e aí você é chamado pra todo lugar pra contar toda essa verdade nua e crua, pra falar, pra levar a verdade para o estúdio. Depois, quem mais temos aqui? Quem mais a gente pode escolher? Aqui temos um personagem interessante. Acho. E ele parece muito esperto. Assim que vi, pensei, esse cara não é simples. E ele faz aqui um deslize. Ouça sobre o SSH. É extremamente interessante. Depois ele fica com uma expressão de confusão. Oficialmente temos 800 mil pessoas no SSH. Não. 250. 800 mil, e provavelmente ele mencionou o número oficial, não oficial no sentido estrito, mas aquele que circula nos bastidores. O jornalista falou, não tio, 250, 300, 250. Então veja, eu acho que ele falou isso até de propósito. Provavelmente não foi um erro. Tudo bem. E quem é esse jovem? Ah, deve ser mais um daqueles estudantes, campeão da Olimpíada de Ciência Política, dando sua opinião valiosa, que claro, todos nós respeitamos muito e aguardamos. Enfim, é isso aí. Resumindo, a Alemanha está sempre se preparando para a guerra. E por que ela precisa se preparar? Na minha opinião, porque as fábricas de automóveis estão parando, e no lugar delas, começam a produzir equipamentos militares, o que é extremamente lucrativo para as próprias fábricas militares ou apenas para as indústrias em geral. É assim que acontece. E lá, quanto mais tempo você alimenta o clima de histeria militar, mais pedidos você recebe. Talvez eu esteja enganado. Comentem aí, quem mora na Alemanha, como as coisas realmente são. Vou me despedindo. Tchau a todos. Muitos, a maioria, entende que a Ucrânia se tornou não apenas diferente, mas que a Ucrânia vai reivindicar um papel completamente diferente no futuro da Europa. Esperava que você dissesse isso. E é realmente assim. Aliás, desculpe, até na carta que foi escrita, havia uma alusão a esse papel. Você percebeu isso? Sério, havia uma alusão a esse papel. Então por que você já ganhou a guerra? O que, em princípio, do ponto de vista